Hoje, no Quintas com Quintais, vamos entrevistar o meu amigo Jorge Silveira, carnavalesco da São Clemente. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo bom, amigo. Prazer. Muito obrigado pelo convite, mais uma É vez. sempre bom te receber. Já é a segunda vez que o Jorge vem no nosso programa. Na primeira vez ele veio com um grupo de desenhistas, né? Então o foco era outro. O foco era justamente os artistas que desenhavam, criavam e trabalhavam para outros carnavalescos, como era essa relação. E hoje você está aqui como carnavalesco principal da São Clemente no seu terceiro ano já. Sim. Ninguém desenha para você, né? Agora eu acabei acumulando todas as funções do processo. E é um prazer diferente, né? Porque aí a gente tem a oportunidade de dar os contornos e a cara que o desenho e o projeto precisam ter ao longo do desenvolvimento, com aquilo que a gente pensa, que é aquilo que a gente acredita, mas tendo a referência de tudo que a gente aprendeu, tudo que eu aprendi com todos os outros. E é muito claro que você deu uma personalidade para São Clemente. Não que a São Clemente não tivesse uma personalidade, mas sempre que um carnavalesco assume uma posição de relevância, como é o seu caso, um diretor artístico, né, que hoje em dia você não é só um carnavalesco, acho que todos nós somos mais uma direção de arte, que a gente interfere na comissão de frente, nas coreografias de carro, na maneira que o carro vai ser montado. Então existe todo um contexto bem diferente do que era antigamente a citação carnavalesco. Hoje nós somos diretores de arte, porque nós estamos aí circulando em toda a ligação artística com o projeto. E você deu uma cara bacana para São Clemente, né? Um pouco no gigantismo, na maneira da São Clemente levar suas alegorias, né? Você sentiu isso e a comunidade ali, lá de Botafogo, e a família toda, que são nossos queridos amigos, Renatinho, enfim, todo o grupo, eles sentiram essa grande diferença? Eu acredito que esse momento na São Clemente foi um encontro muito bacana, um casamento muito agradável entre alguém que estava querendo ter uma oportunidade de poder apresentar o trabalho e uma escola que estava em algum momento querendo se reencontrar com sua própria identidade. Então acho que as duas forças conjugaram para que isso acontecesse. Eu meio que estou vivendo uma ópera em 3 atos na São Clemente. Nesse terceiro ano, eu acho que finalmente estou conseguindo chegar na ponta da flecha que eu havia atirado no começo do processo. 18, 19, 20 é um processo meio que de transição. Eu enxergo muito nesse prisma. 18 foi um momento de transição entre o legado que a Rosa deixou na São Clemente, que foi uma marca muito importante, que foi um trabalho que consolidou a escola, e eu precisava começar a fazer uma transição para trazê-la de volta para essa identidade que era um clamor que a comunidade tinha, que a direção tinha, e acho que isso está desembocando naturalmente. A família, que era o Ricardo, né, que já nos deixou, Roberto e Renato, né, eu acho que eles foram muito estratégicos, né? A partir da contratação da Rosa, né, a gente sente ali na família uma estratégia para que a escola fosse vista de outra maneira, né? E com a sua chegada também, ela vem agregada a essa nova geração de carnavalescos que está chegando agora, né? E você vem no mesmo contexto, né? Fez o trabalho sobre a Escola de Belas Artes, depois o Samba Sambu. O Samba Sambu, que foi um encontro direto com a identidade da São Clemente, e agora você vem com o Conto do Vigário. Fala um pouco rápido do Conto do Vigário, que eu quero voltar lá atrás no Samba Sambu e você sabe por quê. Sim, vamos lá. O Conto do Vigário, ele é um desdobramento do que foi levado para a Avenida em 2019 com o Samba Sambu, que é mergulhar mais ainda a fundo na identidade da São Clemente. Então, nós vamos contar de maneira crítica e bem-humorada, que é o fiel da balança da escola, uma história divertida sobre como surge a história da enganação no Brasil. Como surge a ideia de utilizar uma boa história e enredar a boa vontade do povo brasileiro para poder convencê-lo de alguma ideia. E a gente vai passear ao longo do momento da história brasileira, mostrando como o brasileiro, por conta de sua boa vontade, em muitas oportunidades, ele acaba sendo alvo de contos do vigário. Então a gente vai passear por esse caminho até chegar nos dias atuais. Que elucida um pouco a coisa do termo como um todo, né? Sim. O conto do vigário, né? Conta uma história real, sim, que também é muito bacana, e entra nesse contexto também dos enredos mais politizados, né? Eu acho que o carnaval hoje passa por esse momento dos enredos mais politizados, então mesmo até porque pela Vitória da Mangueira, que foi um enredo muito politizado,
Então vamos lá fazer um paralelo. Enredos politizados e carnavalescos de nova geração. O carnaval está ficando de esquerda, então? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a arte precisa ser utilizada como ferramenta para reflexão. Ela sempre foi utilizada ao longo do tempo. E talvez a gente esteja vivendo um momento histórico em que essa geração que está tendo a chance de poder abraçar o carnaval, de poder se expressar através do carnaval, está encontrando na plataforma Carnaval uma oportunidade de materializar os seus anseios ou captar os anseios da população, tentando usar o carnaval como uma forma de reflexão política, uma forma de pensar a transformação do país, de falar aquilo que o povo gostaria de dizer. Acho que o carnaval é o espaço ideal porque é um espaço democrático, é um espaço onde se fala para todos. De grande visibilidade. Grande visibilidade. Né? E a gente, dessa forma, acaba levando o discurso ao local ideal, que é o povo. Poder levar o carnaval do povo para o povo. Tá, e aí você não se depara com algum tipo de resistência? Você como um integrante desse grande grupo que hoje assume o Carnaval do Rio, como os novos carnavalescos, com relação às direções, aos dirigentes, seus presidentes, seus diretores de carnaval, existe aí aquela necessidade de você defender a sua ideia, como você defender uma tese? Sim, sim. Eu acredito que é uma questão geracional, natural, né? O pai e o filho sempre terão divergências a partir de pontos de vista de suas próprias gerações. Acho que isso acontece de maneira invariável nessa relação dirigente-carnavalesco. Acho que sempre aconteceu, mas esse momento, por estar se tornando mais político, acaba evidenciando esses conflitos. Eles existem, é natural, e talvez os carnavalescos estejam tendendo mais à esquerda, as direções mais à direita, e esse conflito seja muito evidente no cotidiano interno do barracão, na produção das ideias. Agora, nesse caso, a Vitória da Mangueira, que foi um enredo claramente de esquerda, favoreceu o grupo, né? O grupo vê ali Acho que o grande mérito, o mérito incrível desse trabalho que o Leandro fez na Mangueira é que foi a vitória de um discurso. Sim. Né? Foi a possibilidade de uma grande ideia ela conseguir atravessar toda a multidão da Sapucaí, atravessar a tela da TV, atravessar a arquibancada e tocar as pessoas além do carnaval. Né? E possibilitar que a gente leve o carnaval a uma plataforma que é o lugar dele, que é o local da reflexão. E acho que foi um ponto muito positivo, um mérito muito grande desse carnaval. A gente estava conversando nos bastidores, né? Na verdade faltava uma brechinha. Alguém abriu aquela brecha e aí eles penetraram. A partir daí arrombaram a festa. Né? Acho que é o título até um dos legados aqui também do Fábio Fabato. Essa aqui fala da São Clemente, né? Sim, sim. É meu livro de cabeceira na São Clemente. Está comigo no barracão, está comigo na minha sala, As Primas Sapecas do Samba. As Primas Sapecas do Samba. Está aqui o Fábio Fabato, nosso parceiro aqui também no programa. Muito obrigado. Está faltando só o livro aqui do Gustavo Melo, mas o Gustavo teve que fazer um trabalho em Parintins, acabou que não trouxe o livro do Gustavo Melo, que fala sobre os destaques, né? Sim, sim. Que é uma coisa muito importante, né? Fundamental. E é uma categoria que não é tão prestigiada em algumas escolas, né? Sim, é um profissional de absoluta entrega, né? Sim. De paixão, de amor, que preserva um dos saberes do carnaval que vem se perdendo ao longo do tempo. A manufatura, o cuidado, né? O purismo. A referência histórica das roupas. A referência histórica, né? A pesquisa na composição de um figurino. Isso é uma coisa que a gente tem que tratar com todo carinho, porque o grau de dedicação deles é imenso. E eles materializam esse sentimento na roupa deles e merecem. Então fica aí também o registro desse trabalho do Gustavo Melo, que você que gosta de carnaval, que está aí do outro lado, que está longe do Rio de Janeiro, longe do São Paulo, das grandes capitais, onde o carnaval tem a sua parte, procura ler, procura entender um pouco. É assim que a gente vai adquirindo não só o amor pelo trabalho, o amor por essa arte carnavalesca, mas é uma coisa que vai perpetuar essa história toda. Jorge, fala um pouco de uma personagem lá do Carnaval de Niterói chamado Jorge Caldeirão. Seu Jorge foi um homem que ele é o grande responsável por minha relação afetiva com o Carnaval. Ele é a grande memória que eu tenho do que significa se emocionar com o ato de fazer o Carnaval.
Meu pai trabalhou 20 anos com várias escolas de samba e no momento que o carnaval ele era muito mais romântico do que é hoje e a figura do profissional de carnaval, do carnavalesco, ele estava muito distante da mídia, do foco, do glamour, das redes sociais, dessa bagunça toda de informação que existe hoje. E ele me ensinou através do gestual dele, do cotidiano dele, das práticas dele, o que significava ter amor por aquilo, por aquela festa, por aquela representação. Ele ia para o barracão trabalhar e fazia tudo, desde cuidar do ferro, da madeira, a escultura, confeccionava fantasia. Eu, se quisesse, moleque, ver o meu pai, eu tinha que ir até o barracão, porque Você cresceu nesse clima. eu acabei crescendo nessa atmosfera. Eu era uma criança que tinha o privilégio de ter esculturas em casa, assim, porque a molecada, meus vizinhos adoravam, achavam impressionante e eu achava aquilo normal, natural, porque eu entendia que aquilo tinha um objetivo, tinha um significado. O Caldeirão incentivava ou você naturalmente... Ele sempre deixou que eu brincasse com o universo, mas sempre me deixou à vontade para decidir aquilo que eu quisesse. Tanto que eu acabei indo fazer escola de belas artes e não foi, num primeiro momento, o caminho do carnaval a minha opção profissional. Eu acabei virando professor de desenho, dando aula há 15 anos. Hoje a sua escola está... Hoje eu fechei esse projeto por conta da São Clemente. Você acha que Jorge Caldeirão foi um pouco injustiçado com relação à história do carnaval de Niterói e de São Gonçalo? Olha, eu tenho o sentimento de que ele foi muito desbravador na época dele. Porque Don Quixote do carnaval. Tinha muita coragem, assim. É engraçado, eu hoje estar fazendo um trabalho na São Clemente, que é uma escola que tem esse histórico e perfil crítico. Meu pai sempre fez isso nos trabalhos dele. Ele já tinha feito lá nos anos dele enredos sobre menor abandonado, enredos sobre diferenças sociais do país. Ele sempre tocava nisso e era uma característica do trabalho dele. E fez muita coisa bacana em Niterói. Meu pai foi um dos primeiros carnavalescos que eu tenho notícia a colocar um homem como porta-bandeira. Isso nos anos 80 lá em Niterói. Ele viu o cara dançando e falou: você vai ser minha porta-bandeira. Caldeirão é meio doido, né? Ele era bastante doido e acreditava, sabe? Acreditava. E acho que muito do acreditar dele é o que me move hoje. Bacana você ter herdado essa coisa tão bacana do avançar, do testar, do imprimir novas ideias, né? Vamos voltar àquela pergunta anterior, que nós falamos se o carnaval era de esquerda, se os dirigentes eram de direita, essa coisa toda. Você fez uma ironia muito refinada com relação à virada de mesa nesse último carnaval da São Clemente. Você fez um trabalho de referência com relação ao posicionamento político, junto com a Mangueira também, que fez um trabalho belíssimo de referência. E, de repente, a gente se depara aí com uma votação onde a São Clemente, representada pelos seus líderes, ela se põe numa posição contrária ao discurso que foi mostrado na avenida plasticamente por você e absorvido pela toda a escola, né? E acredito também pela própria direção. É uma situação muito delicada, né? Sua como artista, e também acho que é uma situação muito delicada como o presidente Renatinho. Acho que vocês dois dividem aí uma posição muito delicada, né? Eu acredito que é um momento delicado e difícil para o carnaval como um todo. E acho que as disputas de tudo que está acontecendo transcendem o carnaval. E a gente fica realmente numa posição muito difícil diante disso tudo. Eu até agradeço a oportunidade, porque é uma chance de poder falar. Eu não tinha falado anteriormente sobre isso, que é o tema do momento do carnaval. O discurso que vai para a avenida, ele é o discurso de ideias, o discurso plástico do carnavalesco. Né? Ele é comprado pela agremiação, muitas vezes a gente precisa brigar muito para que aquele conceito vá para a avenida. Né? Precisa convencer de que aquilo vai ter o resultado esperado, muitas vezes contra as convicções deles. E o discurso que foi em 2019 é o discurso que eu acredito, é o discurso das ideias que eu compartilho com essa geração de profissionais que amam o carnaval e que aprenderam com os mestres a poder levar esse legado adiante. Então, a gente vive um momento em que o conflito ele é direto, ele é exato, mas ao mesmo tempo eu acabei conquistando uma liberdade muito grande dentro da escola para poder dizer o meu discurso, independente das posições políticas que a direção venha tomar ou não. Eu sou contrário à questão da virada
ela contradiz tudo que eu levei para a avenida, ela não representa o meu sentimento mais profundo em relação ao que acontece no carnaval. E eu vou seguir minha marcha, vou seguir meu trabalho e vou continuar levantando a bandeira. E por outro lado, isso também não deixou você com nenhum tipo de desconforto dentro da própria escola, porque a escola entende essa tua posição política. Não, em absoluto, senão nem estaria lá. Assim, acho que a opção é, ou eu vou ter a liberdade para poder falar, professar a ideia, ou não terei. Não terá a minha presença na instituição. Então, eu acho que é um momento em que eu vou procurar cada vez mais afirmar essas ideias. Espero que essa questão toda se resolva logo, porque o carnaval precisa andar, precisa acontecer e está travando, né? Está atrapalhando as agremiações. Acho que esse é o anseio de todo mundo que trabalha, que Sim. gosta, que assiste e que precisa viver do carnaval, né? Sim. Eu espero também que essa situação se resolva com a maior rapidez possível, porque o mais sacrificado sempre é o menorzinho, né? Aquele que está lá no final da cadeia, né? Sim, eu espero só que as pessoas, num geral, consigam entender que essa grande questão está acontecendo no âmbito da direção da escola. Os artistas não têm responsabilidade sobre as decisões políticas que os dirigentes tomam. Nós somos contratados das agremiações. Mas nas possibilidades que temos, que no caso é quando abre aquele portão e soa aquela sirene, pode ter certeza que vai ser o nosso discurso passando na avenida. Aí eu vou dizer que eu estou muito ansioso para assistir o desfile do Carnaval 2020, porque vem aí uma leva de novos enredos, de novos artistas, de novas visões, né? Nós já estamos aí testemunhando isso já há uns 4 anos para cá, de uma cara nova com relação ao Carnaval, e isso é bom, oxigenar as ideias. E por falar em oxigenar, para poder fechar nossa entrevista, vamos tomar um delicioso mineirinho, porque você é da região de São Gonçalo. Eu sou de Niterói. É lá de... É um prazer. E o mineirinho tem sabor dos bons tempos, né? E esses bons tempos estão voltando. Então, meus amigos, com este brinde, o nosso delicioso mineirinho, encerramos a entrevista com o queridíssimo carnavalesco Jorge Silveira, da São Clemente. Mas antes, faz uma pergunta para mim. Uma pergunta para você? Cadê o Maurinho? Tá aqui. Maurinho é o nosso mascote, que foi desenhado carinhosamente pelo Jorge Silveira, que sempre se fez presente aqui nas nossas entrevistas. Jorge, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima entrevista do nosso Quintas com Quintais. Qual a importância de Floriano? Floriano? Como assim Floriano? Corta, né? Eu quero uma mulher também. Eu tinha esquecido do Maurinho. Nem sei se era isso que você queria que eu perguntasse. Você queria esquecer, Não era isso, não, era para fazer uma pergunta. Tá vendo como é que a coisa quando fluir? Eu fiquei lembrando das Corta, Então vai tirar o Maurinho, então. Não, pode tirar o Maurinho. Pode tirar, né? Eu quis trazer o Maurinho porque foi um presente dele. Só eu pessoalmente, em 3D. Não, tá comigo?